Amigos e parentes do empresário Luiz Marcelo Ormond, que foi encontrado morto dentro de seu apartamento na zona norte do Rio de Janeiro, disseram que ele e Júlia Catermol, namorada que está foragida por suspeita do crime, brigavam muito. E, em determinado momento, a vítima desistiu de oficializar a união estável do casal. A suspeita é que ele tenha sido assassinado pela namorada com um brigadeirão, sim, um doce, brigadeirão envenenado. Nesta semana, a cigana Suiane Brechak foi presa por suposta participação no assassinato. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que Suiane estaria com alguns bens da vítima. Esse caso aconteceu no dia 17 de maio. Neste dia, Luiz Marcelo e a namorada Júlia foram vistos pela câmera de segurança do elevador do prédio onde ele morava. Nessas imagens, é possível observar o empresário que aparece segurando um prato com o brigadeirão. É um caso pitoresco, bizarro, um crime de repercussão. A gente certamente vai analisar alguns aspectos, aqueles que a gente consegue trazer para refletir com os nossos comentaristas. Delegado Palumba, cada dia um crime que acaba surpreendendo a gente que trabalha com informação. No jornalismo policial, certamente as pessoas acompanham histórias muito pesadas, né? Aqui no Pingos a gente destaca alguns episódios que surpreendem a gente. Então, a suspeita pela morte do empresário, de acordo com a investigação, teria envenenado esse empresário com um brigadeirão que foi consumido por ele. Nesse doce, muitas cápsulas dissolvidas de um remédio muito forte. E a motivação, segundo as informações preliminares, seria financeira, delegado? A maldade humana não me surpreende mais. A maldade humana não tem limite. Tem que perguntar para a OAB se ela acha justo essa mulher ter saidinho. Tem que perguntar para a OAB se ela acha justo, depois que ela cumprir parte da pena, ela ter a progressão de regime. Eu sou a favor até de a gente acabar com a progressão de regime. Se ela pegar 30 anos de cadeia, ela tem que cumprir 30 anos. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque eu me tornei amigo da Ana Carolina Oliveira, que é mãe da Isabela Nardoni. O Nardoni pegou 32 anos, ficou míseros 16 anos e já está solto, como se nada tivesse acontecendo ainda. Falou que vai correr atrás para provar a própria inocência. Daqui a pouco é capaz de se virar com a Ana Carolina Oliveira. Até quando a gente vai ficar passando a mão na cabeça de criminoso? E isso tem que partir das nossas autoridades. Quando nós temos ministros que falam que a gente tem que humanizar, que tem que colocar a tornozeleira, a mensagem que a gente passa aqui embaixo para aquele bandido que está cometendo um crime de 157, que é o roubo, fala assim, não, se eles estão falando isso lá em cima, o negócio está desandado, vamos deitar e rolar. Quando a gente vê um ministro dos direitos humanos se preocupando em visitar as penitenciárias para saber a condição do preso e não pergunta absolutamente nada das condições dos policiais penais, e pior, das vítimas, a gente vê uma total inversão de valores. Eu espero que ela seja pega, presa, que pegue bons anos de cadeia, mas lamentavelmente nós estamos no Brasil. Ela vai cumprir parte da pena, vai responder em liberdade depois de um tempo, vai ficar um tempinho e tchau, vai envenenar outro. Pois é, preciso aguardar o avanço das investigações. É importante lembrar que essa mulher que é suspeita pela morte está foragida, mas, Mota, a polícia já tem bons elementos aí nessa investigação preliminar para avançar na elucidação desse crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Imagina a repercussão por aí, né? Canhata, e a gente tem que chamar a atenção para um aspecto desse caso. É mais um caso de crime que a gente discute aqui, no qual o criminoso não era um pobre coitado. Né? A suspeita, ela ainda é suspeita, que teria cometido o crime, não cometeu porque não tinha uma oportunidade na vida. A causa desse crime não foi a iluminação ruim na rua onde a suspeita morava, nem foi a falta de educação de qualidade na escola em que ela estudou. Porque crime não é questão de escola, crime é questão de escolha. E a causa desse crime em particular, assim como a causa de qualquer crime, é a decisão do criminoso de cometer o crime. Tudo indica que esse crime foi um crime cruel, cometido com extrema frieza, planejamento. A vítima provavelmente já foi sepultada e vai ser esquecida. O criminoso ou criminosa
é certo, em breve estará de volta às ruas. E no curto tempo em que essa pessoa ficar presa, porque no Brasil nenhum criminoso fica preso o tempo que merece, nesse curto tempo ela vai aproveitar a progressão de regime, visitas íntimas, remissão de pena por leitura e, é claro, a saidinha, tão bem defendida por tantas autoridades nesse momento. Pois é, um crime de repercussão, uma história com muitos detalhes, pontas soltas, mas tudo indica se tratar de um episódio com motivação financeira, um crime com motivação financeira, e tem detalhes assim muito perversos de toda essa história. A polícia acabou divulgando imagens do apartamento do empresário completamente revirado. A informação indica que a namorada chegou a conviver com o namorado morto, ficou com o corpo ali por um final de semana, o cheiro muito forte, ela chegou a abrir as janelas, colocou ventiladores para tentar suavizar aquele odor muito forte, e até urubus chegaram a ficar no parapeito da janela por conta daquele odor, ou seja, uma situação muito complicada. Os vizinhos chamaram a polícia, que conseguiram identificar o empresário morto ali no apartamento, na zona norte do Rio de Janeiro. Agora, Dávila, que reflexão é preciso trazer para o nosso público quando a gente noticia um caso bizarro como esse? Bizarro porque demonstra a frieza, a crueldade, o crime hediondo, bárbaro, né? Planejado e a criminosa, a suspeita, totalmente sangue frio, convivendo com esse cadáver, como você falou, durante 4 dias. Mas eu faria uma pergunta aí ao nosso delegado Palumbo que me preocupa muito. Delegado, nós vamos conseguir aprovar uma lei mais dura de execução penal justamente para crimes como esse, crimes hediondos, crime recorrente, nós temos uma pena mais dura? Ou essa vai ser mais uma discussão que vai continuar na gaveta do Congresso Nacional? Eu acredito que com a pressão popular a gente consiga avanços. Por que a saidinha foi aprovada? Porque a população começou a cobrar. E político tem medo de 2 coisas, imprensa e rede social. O que eu vejo lá em Brasília é uma resistência muito grande de deputados e também de senadores que defendem bandidos, que são contra a saidinha, são contra a progressão de regime. É muito difícil a gente aprovar qualquer tipo de lei, mas a pressão popular é importantíssima. Eu mesmo tenho uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para acabar com a progressão. A pessoa não pode pegar 40 anos de cadeia e ficar 5 anos e ir para a rua como se nada tivesse acontecendo. Mas há sim uma resistência, tanto é que eu sempre tiro foto do painel da Câmara dos Deputados quando tem votação de projetos de leis para aumentar penas. A última foi a do furto e agora está no Senado. E partidos orientam os seus deputados a votarem não. Quer arrematar, Dávila? Mas a lei de execução penal, o senhor acha que pode caminhar? Porque me pareceu que uma época havia um certo clima que poderia endurecer para crimes recorrentes e crime hediondo, mas isso também não está caminhando? Precisa mais pressão da população? Precisa de mais pressão da população, como eu havia falado, Dávila. Talvez caminhe, mas eu acho que a gente tem que cortar esses benefícios desses presos. Preso, ele fez alguma coisa de errado, ele foi punido, ele merece punição e não ter um monte de regalia. Tem uns que até recebem auxílio reclusão, que é dinheiro. Isso é absurdo. Esse dinheiro ele deveria ir para a vítima. Tem que ter o auxílio vítima e não o auxílio reclusão. Pois é, mas trazendo justamente essa informação do delegado Palumbo, só para a gente fechar essa discussão aqui, vou passar com o Dávila depois o Mota. Você acha que por mais que grande parte da população brasileira se considere conservadora, falta, Dávila, uma mobilização maior, que o brasileiro faça valer a sua vontade e reivindique junto aos parlamentares, especialmente, aquilo que eles querem, desejam, inclusive uma legislação mais rigorosa? Eu acho que sim. Eu acho que para fazer essa população se mobilizar em torno de um projeto, é preciso criar um certo senso de urgência. Por que nós precisamos avançar com essas medidas? Nós temos aí a lei de execução penal, que eu acho fundamental, a questão de prisão em segunda instância, são coisas importantes. Então nós precisamos, talvez, embalar melhor isso para criar esse senso de urgência e mobilizar a opinião pública, porque senão, se nós aproveitarmos apenas cada evento desse para tentar provar uma coisa, eu acho que isso fica muito difícil, porque
O delegado Paulo sabe muito bem, passa aí algumas semanas, isso cai no esquecimento, já tem outra pauta e isso vai para o fundo da gaveta, as coisas não andam. Para andar, precisa criar um senso de urgência, ou seja, como é que essas leis vão mudar na realidade, vão endurecer penas e vão manter presos na cadeia e não fazer com que eles sejam soltos. Porque se não tiver isso, não adianta esses crimes hediondos, porque despertam a paixão pelas pessoas durante esse tema por uma semana e depois cai no esquecimento. E muitas vezes acaba caindo no esquecimento, né, Mota? Por conta de outros episódios que muitos chamam de cortina de fumaça, né? Eu acho que tem dois pontos aí que vale a pena a gente lembrar. Primeiro é que o povo brasileiro há muito tempo sofre uma doutrinação em massa em todos os lugares onde ele vai, né? Na escola, do ensino fundamental até a universidade, na maioria da mídia, nós somos exceção, graças a Deus, no entretenimento, na cultura, nas músicas, na literatura, nas novelas. Em todos esses lugares você aprende que o bandido é charmoso, que o bandido tem lá um jeito descolado, que roubar, matar, sequestrar, usar drogas é uma coisa bacana e que a polícia é que é um problema. Você aprende isso o dia inteiro em todos os lugares. E agora, de uns tempos para cá, você está vendo o povo brasileiro espantado, vê autoridades dizendo isso. Tem que botar câmera na polícia, porque a polícia é assassina, tem que enfrentar a letalidade policial, é o grande problema do país. Aí o povo olha para a realidade dele. Eu já fui assaltado não sei quantas vezes, no ônibus, na rua, meus filhos já foram assaltados, eu conheço gente que já foi morta, violentada, mas essa realidade, ela não é expressa no que o povo vê ao redor dele. Então as pessoas ficam confusas. Agora as pessoas estão começando a despertar, a dizer chega. E aí vem o segundo ponto, Caniato, que é a gente ajudar a população brasileira a expressar a indignação. Eu falei ontem sobre isso aqui, comentando um comentário do Dávila. As pessoas não conseguem articular a sua indignação, porque foi roubado do povo brasileiro o direito de dizer: o criminoso tem que se dar mal. Se você disser isso hoje no Brasil, você é recriminado. Como, Mota? Aí vão desfilar uma série de adjetivos, porque nós, as vítimas dos crimes, temos a obrigação de assumir a responsabilidade pela recuperação dos criminosos. Então, tem que acabar com as prisões brasileiras, porque as prisões brasileiras não conseguem fazer essa mágica. Nenhuma prisão no mundo consegue fazer essa mágica. Tem que acabar com a polícia brasileira, porque a polícia brasileira só consegue reprimir. Mas é essa a função da polícia: reprimir o crime, reprimir os criminosos. Então, Caniato, a gente tem que devolver ao cidadão brasileiro, número 1, o direito de se indignar contra o crime. E número 2, o vocabulário, para que ele possa dizer: saidinha é uma coisa imoral, é ilógica, é ilegal. Não adianta o senhor fulano de tal, doutor, só porque fez uma faculdade de direito, vem dizer para a gente que acabar com a saidinha é inconstitucional. Vamos lembrar daquele famoso juiz da Suprema Corte americana, Antonin Scalia. Ele dizia o seguinte, ele fez um comentário uma vez sobre um juiz que interferiu no sistema prisional. Ele disse o seguinte: olha, um sujeito só porque fez uma faculdade de direito e passou num concurso para juiz, acha que consegue administrar o sistema prisional da Califórnia. Eu fiz curso de direito, sou juiz da Suprema Corte e não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome. Muito bom, Mota, muito legal. Olha só, a gente vai trazer outros destaques e informações. Alguém quer fazer um comentário em cima do que o Mota trouxe? Você, Dávila? Ou não, o Palumbo, quer arrematar, por favor? Não, eu queria só fazer um complemento com a pergunta do Dávila. A oposição, ela se movimenta sim, mas nós somos menos de 100 deputados. Muitos do próprio PL já se debandearam para o outro lado. E quando tem aquelas orientações partidárias no painel da Câmara para impedir, para votações de aumento de pena, por exemplo, são esses mesmos partidos, esses mesmos deputados que querem de toda forma censurar as redes sociais, porque eles não querem de forma alguma que a gente fale a verdade. E uma vitória muito importante, do meu ponto de vista, foi em relação ao veto 46,
que queriam criminalizar quem eles, sabe lá quem, decidisse o que era fake news ou o que não era, com pena de até 5 anos de cadeia. E o pior, se o Ministério Público não tomasse atitude, partidos políticos poderiam tomar. Então, com certeza, tem partidos políticos que me odeiam, né? Então, tudo que eu falasse na minha rede social, se o próprio governo entendesse que isso aqui é fake news, isso aqui não condiz com a verdade, tome 5 anos. Não dá, né? Graças a Deus nós conseguimos derrubar esse veto. Nós conseguimos manter o veto, manter. Vai lá, Dávila. Ainda bem que foi uma noite histórica. Conseguiu manter o veto 46, né? E conseguimos acabar com a saidinha, o que mostra que o Congresso está, sim, em sintonia com a população. Agora, precisamos fazer um esforço para evitar a judicialização. E aí, talvez nós precisamos de mais liderança dos partidos políticos para tentar desencorajar a sua base a sempre judicializar as derrotas que ocorrem no Congresso Nacional. Porque se for assim, não tem democracia que vai trazer estabilidade e segurança jurídica para a nação. Pois é, são assuntos muito importantes ligados à segurança pública, os anseios da população brasileira. A gente quer agradecer muito a grande audiência de Os Pingos nos Is. Mota, quando você fala que a população brasileira foi cerceada, enfim, por N fatores, é preciso considerar que muitas vezes ela identifica em algumas figuras públicas que acabam falando aquilo que elas querem ouvir e muitas vezes elas conseguem manifestar e arregaçar as mangas e realizar justamente promovendo mudanças substanciais na legislação ou quando acaba sendo eleito para algum cargo, enfim. Qual é o papel dessas figuras públicas que acabam indo na contramão desse sistema? É essencial. Eu lembro aqui do abaixo-assinado que a novelista Glória Pérez fez na época que a sua filha foi assassinada e que resultou numa modificação da lei. Acabou-se com a progressão de regime para crimes hediondos. E essa modificação na lei foi uma lei por iniciativa popular, depois foi derrubada por uma decisão judicial. Ou seja, né, alguns ungidos, meia dúzia de ungidos, derrubaram uma lei feita por iniciativa popular. Se eu não me engano, mais de 1 milhão de pessoas assinaram o abaixo-assinado. Então, isso é muito importante, tem a ver com o que foi comentado agora há pouco, porque a gente não pode jogar a responsabilidade toda pelas mudanças que têm que ser feitas nas costas dos parlamentares. Há muita gente não eleita, há muita gente com 0 votos que tem um papel fundamental. A gente vê aqui quase todo dia declarações, por exemplo, da Defensoria Pública, das Defensorias Públicas estaduais e federais, que, assim, às vezes me parece que elas não estão defendendo o direito do réu num processo criminal. Elas estão defendendo os direitos da classe dos criminosos. É uma coisa classista, né? Então, nessa guerra, meus amigos, a gente não pode contar só com os deputados. A gente tem que contar com os defensores. Precisamos de defensores públicos realmente interessados em defender o público. Nós precisamos de promotores interessados em tirar de circulação, para sempre, se possível, esses marginais violentos. Nós precisamos de magistrados com coragem de tomar as decisões que têm que ser tomadas, né? Apesar do risco de sofrer punições disciplinares, porque não estão indo junto com o resto. Mas nós precisamos também, Caniato, de jornalistas que façam o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa de professores universitários, de professores no ensino médio, no ensino fundamental, que ensinem aos alunos que crime é uma coisa errada, que criminoso tem que ser punido, que droga é uma coisa ruim, né? Coisas básicas. Porque essa guerra a gente ganha sim, ajudando as pessoas a entenderem o tamanho do problema e dando elementos para que elas consigam expressar a sua opinião.